Vamos dar uma olhada nesse exercício aí, pessoal, da Federal do Pernambuco. Duas fontes sonoras distintas, separadas entre si de 4 metros, então aqui 4 metros de distância entre a fonte 1 e a fonte 2, emitem um som em fase e na mesma frequência, né? Então, primeira informação importante aí, o som emitido está em fase e na mesma frequência. Um observador, afastando-se lentamente da fonte F1, ao longo do eixo X, detecta o primeiro mínimo de intensidade sonora devido à interferência das ondas geradas por F1 e F2 na posição X igual a 3. Então, ele foi se afastando aqui da fonte F1 e aí, nesse ponto, ela encontrou o primeiro mínimo, né? Então, sabendo-se que a velocidade do som, a velocidade do som é 340 metros por segundo, qual a frequência das ondas sonoras em Hertz? Bom, pessoal, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o comprimento de onda aqui nesse ponto, e aí com o comprimento de onda e a velocidade, a gente vai usar a equação V igual a lambda F para calcular a frequência. Tá? Então essa vai ser a estratégia aí para resolver o problema. Então, para calcular o comprimento de onda, então, eu vou usar aquele conceitual da interferência entre ondas. Se as ondas estão em fase, então a interferência é construtiva se o N for par. E ela será destrutiva se o N for ímpar. Agora, se as ondas estão fora de fase, é ao contrário, né? Ela vai ser construtiva se o N for ímpar e destrutiva se o N for par. Para os dois casos, a equação é a mesma, né? A equação que calcula o comprimento de onda é o mesmo. N lambda sobre 2. Tá? Então, lembrando que ΔD é a diferença aí de caminho entre as duas ondas. Então, essa onda que sai de F1 percorre 3 metros e essa onda que sai de F2 percorre, então, quantos metros, né? Então, a gente tem que calcular. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, só fazer um Pitágoras e provar que aqui você tem 5 metros. Então, a gente consegue usar essa equação aqui para calcular o lambda. Lembrando que a gente está falando de um problema em fase, né? Com as duas fontes sonoras produzindo ondas em fase. Então, a gente vai usar essas condições aqui, ó. Ele diz pra gente no problema que ele achou o primeiro mínimo de intensidade sonora. Então isso quer dizer que ele achou o N igual a 1. Por que ele achou o N igual a 1? Porque ele está achando uma onda destrutiva. É um mínimo de intensidade, né? Se fosse um máximo de intensidade seria uma onda construtiva. Mas é um mínimo de intensidade. Então N é ímpar e o primeiro N ímpar depois do zero é 1, né? Então vamos usar a equação ΔD é igual a N lambda sobre 2 e vamos substituir então ΔD, que é a diferença de caminhos entre a onda que sai de F1 e F2. Então qual é a diferença entre uma onda que percorre 3 metros e 5 metros? Então a diferença então vai ser 5 menos 3, a diferença será 2 metros. Então 2 é igual a 1 vezes lambda sobre 2, passando esse 2 para o outro lado, lambda então vai ser 2 vezes 2, lambda então será 4 metros. Então agora vamos calcular a frequência. A frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então a frequência será 85 Hz. Beleza, pessoal? Dúvidas aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.